Muito bem, gente, estamos juntos mais uma vez no nosso IBJMS Podcast. Sejam bem-vindos e nós queremos continuar avançando e anunciando a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Lembrando, é claro, das obras sociais que nós queremos divulgar aqui. E eu quero fazer menção mais uma vez nesta noite do Centro de Convivência Amor Sem Limites, o CECAL, lar de idosos que temos aqui em nossa cidade. Também da ACEVIM, Associação Assistencial Educacional e Cultural Vinde a Mim, que cuida de creches aqui no nosso município, e da unidade da Cristolândia que nós temos aqui em Indaiatuba, unidade feminina, que atende mulheres, moças, que estão em situação de vulnerabilidade social e que tanto carecem ter uma oportunidade de resgate, de restauração para suas vidas. Bom, hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, acompanhado por um amigo, um irmão em Cristo de longa data, e nos últimos anos nós temos estreitado os laços, temos compartilhado de uma visão, e eu diria assim que é um chamado, uma paixão que nós temos na área de missões. E hoje eu estou acompanhado aqui pelo meu irmão e amigo Newton Nunes da Silva. É isso, né, mano? É isso mesmo. É isso aí. Acertou. E nós vamos bater um papinho aqui, mano. Bom poder contar contigo. Espero que esse seja um tempo de reflexão e bênção para as nossas vidas. E eu quero começar falando contigo o seguinte. Sempre eu gosto de perguntar e ouvir, né, a experiência de vida das pessoas, como foi a sua experiência de conversão, como conheceram a Cristo. Eu gostaria que você começasse falando nesse sentido aí, como você aprendeu, como você ouviu de Jesus, como você encontrou o Senhor, ou como Ele te encontrou, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente ache que eu tenho que ir a Cristo, mas é Ele que nos encontra primeiro. Nós somos encontrados, né? Estávamos perdidos, e na condição de perdidos eu não tinha condição de me achar, mas o Senhor me encontrou. Eu quero crer que isso tenha acontecido contigo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Ele me encontrou numa situação feia. Mas antes de nós darmos início nesse bate-papo, eu quero também agradecer, né? Agradecer pelo convite. É muito bom poder compartilhar de assuntos né, relacionados ao reino de Deus. E também parabenizar, né, a vocês, a equipe técnica que está aqui, atrás das câmeras, que tem usado essa ferramenta para a propagação do reino de Deus. Então isso é muito importante, a tecnologia a serviço do reino de Deus. Então vocês estão de parabéns, que Deus continue Amém. Abençoando a vida de vocês. Amém. Essa iniciativa foi maravilhosa. Glória a Deus. Então, como você né, mencionou aí, como Cristo nos encontrou, né? Porque a gente fala que eu aceitei Jesus, mas na verdade não foi, né? É Ele que nos aceita, Ele que nos encontra, Ele que nos resgata. E quando Ele me encontrou, foi assim, uma situação bem complicada. Né? Cada um tem a sua história, cada um tem, né, o seu passado, vamos dizer assim, uns pouco mais tenebroso, outro mais tranquilo, mas todos têm um passado sem Cristo, que não é um passado bom. Né, uma vida sem Cristo não é uma vida boa. Eu sou oriundo do Paraná, sou paranaense, e cheguei aqui, né, contar um pouquinho de como eu cheguei aqui em Indaiatuba, como se deu, né, como se deu a minha chegada aqui em 1989. Eu tinha 14 anos ainda e meus pais vieram do Paraná para cá, viemos de um contexto rural. Viemos de um contexto rural, né, só conhecia a roça, só conhecia aquele mundinho, vamos dizer assim. E aí então, nós saímos lá com destino ao Jardim Morada do Sol. E eu com 14 anos, eu imaginava que era um jardim. Falei, nossa, Jardim Morada do Sol vai ser um jardim com vários bancos. E quando eu chego aqui, não foi esse cenário que eu encontrei. Eu encontrei um bairro sem asfalto. Sim, eu lembro dessa época, mano. Eu não morei aqui, mas eu lembro dessa época. E casa sem reboque, rua sem asfalto, só tinha 3 ruas asfaltadas. Eu falei, nossa, não era bem o jardim que eu esperava. Mas enfim, era melhor do que da onde eu vinha. Você lembra que nessa época, mano, tinha uma brincadeira que até os próprios moradores aqui da Morada do Sol faziam? Lembra? Que eles falavam que era morada do sapo. Do pó. Do pó. Do pó. Porque as ruas não eram
asfaltadas Não aqui. era mesmo. E era uma situação, assim, bem delicada. E não bastasse o pó no tempo da seca, Sim, na quando época da chovia, chuva, meu, era lama. eu lembro que tinha gente dificuldade para passar com o carro. A gente tinha que, quando a gente ia trabalhar, a gente colocava sacolinha no pé Sim. pra gente chegar na rua asfaltada e tirar e depois pegar o coletivo para chegar no serviço. Então, Sim. mas mesmo assim, daí eu gostei. Foi algo diferente, novo para mim. E então logo que eu cheguei, eu já me adaptei rapidamente. E só que assim, né, como toda né, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim, meio superficial, não vou entrar assim nos detalhes em si, mas como o que foi, né, que aconteceu até eu chegar até Cristo me encontrar. Eu tive que ir bem longe daqui. Fui para lá em Rondônia, foi lá que realmente eu tive, né, esse encontro com Cristo. Mas então eu cheguei aqui em Indaiatuba, né, nessa época aí, comecei a crescer, e como toda cidade grande, ela, né, oferece algumas oportunidades para os jovens. Sim. Tanto oportunidades boas, como oportunidades ruins. Só pra gente entender, mano. Você usou uma expressão aqui, cidade grande, é porque de onde você veio era uma localidade muito menor que Indaiatuba na época. Rural. Era rural. Você veio de que cidade? Eu vim da cidade de Moreira Salles. Moreira Salles. Só que, na verdade, Moreira Salles era a cidade, mas eu morava 12 quilômetros em uma vila chamada Vila Gianello, com aproximadamente 1.200 pessoas. Tá, um vilarejo. Sim, um vilarejo de 1.200 pessoas. Isso. Lá na cidade de Moreira Salles. Tá. Quando você chegou em Indaiatuba nessa época, 89, que você falou, né? Devia ter o quê aqui? Uns 50, 60 mil habitantes? Não, acho que já tinha mais. Acho que já tinha em torno de uns 90 mil. Porque foi quando começou em Indaiatuba, começou aquela explosão. Sim. Industrial, vamos dizer assim. Sim. Então, nessa época... Foi fim da década de 80 e início da década de 90. Isso mesmo. Então, foi nessa época. E tanto é que na década de 90 tinha dia, por dia, que chegava em torno de 6 e 8 mudanças por dia. Tanto é que, falando em brincadeira que o pessoal brincava, né, todos que conhecem Indaiatuba sabem que tem um Cristo ali, né? Sim. Esse Cristo, ele foi feito de braços abertos, né? Sim. Aí o pessoal daqui da cidade brincava que eles iam construir ele com a mão para frente. Falava, chega de paranaense aqui, de tanto paranaense que estava vindo. Mas não só paranaense, veio muito baiano também para cá, o pessoal da Bahia. Sim. Inclusive irmãos aqui da igreja que são de lá. Sim. E então, né, eu, de certa forma, sou um deles. Porque eu, na verdade, minha família veio da capital, nós viemos aqui para cá em dezembro de 87, né, virando para 88, e a gente veio da capital. Mas, na realidade, o meu pai é baiano. Então. E ele veio para São Paulo com a mesma idade que você tinha, com 14 anos, né? Batalhou bastante e venceu na vida, conseguiu conquistar algumas coisas, e a gente teve a oportunidade de ter a casa própria aqui em Indaiatuba. Opa, o pessoal veio presentear a gente aqui, mano. Tem alguma coisinha gostosa pra gente aqui, hein? Vamos aí, depois a gente muito bom, muito bom. A gente experimenta. Eu vou abrir exceção aqui porque a gente tá no podcast, tá, gente? Mas eu tenho realmente evitado alimentos que contenham glúten, tá? Mas aqui eu vou abrir uma exceção, tá bom? E depois vai chegar a minha vez. Aí, então, né, o PH, igual eu estava falando, né, então aí, falando sobre essas oportunidades que a cidade grande oferece, né, comparando do lugar que eu venho, e aí foi aonde que essas oportunidades, tanto boas como ruins, aparecem, e eu me voltei mais para essas oportunidades ruins, vamos dizer assim. Aí, com 15 anos, né, com 15 anos eu tive a minha primeira experiência em conhecer a droga. Por que eu estou falando isso? Para chegar como que eu cheguei, né? A sua pergunta é como eu conheci Jesus, como ele me alcançou. Sim. Então, para a gente chegar lá, então, eu tive esse primeiro contato com a droga com 15 anos. Aí comecei a usar, né? Comecei a usar droga e tal. Aí acabei me enveredando para o caminho da criminalidade, né? Que foi algo também assim que foi bem presente na minha adolescência. Então eu costumo dizer que eu não tive muita adolescência, né? A minha adolescência ela foi desperdiçada por esse caminho. Então eu não soltei pipa, eu não brinquei de carrinho de rolimã, porque a minha adolescência ela foi devotada para essa questão de uso de droga e me envolvido com malandragem, essas coisas, sim, enfim. Sim. Aí o que acontece? No ano de 1993, com 18 anos,
eu fui pego pela polícia, no caso, né? E aí começou a rolar um processo contra mim. Com 18 anos, mano. Com 18 anos. Completos. Completos. Aí se deu a minha Porque aí você já foi enquadrado, então. Isso, porque na verdade eu já tinha feito alguns delitos quando menor, mas quando é menor, quando você passa a maioridade, aí você é isento daquilo ali. É como se você ficasse com a ficha limpa. Sim. Se você comete, não, se você cometeu Mas alguns antes de delitos, você se tornar de maior, você já tinha tido problemas com a polícia nesse sentido? Já? Tive problemas mais graves do que quando eu era de maior. E aí, por conta disso, aí quando eu fiquei de maior, eu fui pego com, assim, coisas bobas. Fui pego com uma porção de maconha. Que não era tão grave assim. Mas configura tráfico, né? Isso, mas só que na década de 90, início, já era, né? Não era tão, assim, liberal como é hoje, vamos dizer assim. Era mais restrito. Sim. E por conta disso, acabou que eu tive que ir para... Aí fui para Rondônia, para tentar fugir desse inquérito policial, que não daria em nada, porque foi algo bem assim, irrisório, vamos dizer assim. Você mudou para lá, para casa de parentes? Eu tinha uma irmã que morava lá. Sim. Tinha uma irmã que morava lá, já era crente, já tinha aceitado o Senhor Jesus, e inclusive ela, todas as vezes que ela vinha nos visitar, olha que bacana aqui, que legal, uma história interessante aqui, ó. Toda vez que ela vinha para Indaiatuba, ela vinha aqui, na nossa igreja, visitar. Porque eu morava aqui na rua de trás. Eu morava aqui na rua do lado, aqui na rua 52, e a nossa igreja era 53, antiga 53, e eu morava no 52. E toda vez que ela vinha nos visitar, ela vinha visitar a igreja. E ela me convidava. Nilton, vamos lá visitar a igreja hoje? E eu tinha um hábito, assim, de usar boné que eu não tirava nem para dormir. Às vezes eu acordava no meio da noite, eu lembrava que eu tava de boné, eu tirava e pendurava na cabeceira da cama e voltava a dormir. Verdade, mano. Era assim, mas um por que vício. isso? Você gostava? Gostava. Bom, eu não posso falar muito porque eu lembro que na minha adolescência eu usei muito boné. Você gostava de usar aqueles boné bordado, essas coisas assim, tal? Teve uma época na nossa adolescência, a gente tem uma pequena diferença de idade, mas eu lembro que eu tive alguns bonés bordados que eram top, de time de basquete, muito. Tinha mesmo. muito isso. Da Nike, de time de basquete, Charlotte Hornets, acho que é Hornets. Sim, eu lembro que eu tive um do Phoenix Suns que era top. Então, nessa época top. aí, na década de 90, esses bonés e camisetas de time de beisebol e futebol americano, era bem divulgado aqui no... Sim. E eu gostava muito. E aí ela me convidava, Nilton, vamos lá na igreja hoje? E eu falava, vamos. Ela pode entrar de boné e fumando? Eu falei, não pode. Eu falei, então não vou. Se puder entrar fumando lá dentro, eu vou. Aí, naturalmente era cigarro, Cigarro, né? Isso, cigarro, sim. Deixar os irmãos no barato não ia rolar, né? Não. Não ia rolar, nem cigarro não rolava, né? Aí, eu morava na rua de trás, e eu passava em frente a essa igreja e passava zombando. Passava aqui, paz Senhor, irmão! E gritava aqui na porta da igreja, quando eu passava, não ficava parado, mas passava e gritava, zoando, zombando aqui dos irmãos que estavam prestando culto, sem saber que mais tarde eu estaria nesse mesmo local prestando culto também. E aí, então, por conta desse inquérito aí, eu indo para Rondônia, né, lá na cidade de Cerejeiras, divisa da Bolívia, que era um ponto assim, de entrada de droga terrível. Mas chega lá, então, acontece algo diferente na minha vida. E vou falar o que foi diferencial. Né, como eu já disse, eu vinha do mundo da criminalidade, um mundo onde cobra engolindo cobra. Você tinha que ser o mais esperto, o mais malandro para se virar. E aí, então, eu chego nesse contexto de igreja, nesse contexto eclesiástico, e aí eu me deparo com algo que eu não era acostumado a viver, que era o amor. Isso daí fez toda a diferença. Quando eu cheguei naquela igreja, eu fui recepcionado de tal forma que você não tem noção, Pai Gato. Foi algo assim que você pode citar assim como exemplo que te marcou? Essa recepção. Sim, mas assim, você recebeu o quê? Uma palavra de alguém? Não, um abraço? Isso, era isso, esse abraço às pessoas. Cuidado de pessoas simples. Cuidado. De pessoas simples, mas que na sua simplicidade conseguem passar e demonstrar amor pra gente. Foi isso mesmo. E era o que você estava precisando, né? Era isso que eu estava precisando. Porque no mundo, por mais que você acha que está preenchendo a sua vida com alguma coisa, mas na verdade você tem um vazio enorme.
Você tem um vazio enorme que só Cristo pode preencher ele. Esse Sim. vazio, esse buraco que você tem, ele é do tamanho de Cristo. Só Cristo pode preencher. E quando eu chego lá, então, e me deparo com essas pessoas me abraçando, um abraço, eu não ganhava, eu não tinha abraço, né? Como meus pais eram assim, né, da década, né, antigamente os pais não tinham, né, pelo menos na minha família, esse costume de abraçar os filhos, de falar, eu te amo. Hoje não, hoje eu e meus filhos a gente brinca, abraça, beija, eu te amo, tal, mas eu nunca recebi, nunca ganhei um eu te amo do meu pai. Sim. Nunca um abraço. E quando eu chego lá, essas pessoas, elas me abraçaram, me acolheram. E aí eu falei, nossa, existe amor. O amor existe. Então, esse daí foi o diferencial, foi o pontapé inicial, onde eu vi que algo diferente acontecia ali. E foi aí, então, que aí nesse processo de frequentar a igreja, de ver de toda essa recepção, esse carinho, e aí, então, o Senhor Jesus foi apresentado para mim, através da Escritura, e ali, então, eu pude conhecer o Senhor Jesus. E como que foi a tua experiência de conversão, que eu imagino que tenha acontecido lá em Rondônia? Foi lá em Rondônia. Então, essa experiência... Como que foi essa ocasião, assim, no sentido de você saber que naquele momento aconteceu algo diferente? Às vezes, mano, algumas pessoas não conseguem se recordar com riqueza de detalhes, mas é claro que isso é importante, não é? Eu... No podcast anterior, conversando com o Cláudio, eu falei para ele, né, que como eu fui criado dentro de igreja e tal, eu tive a minha primeira ocasião, né, minha primeira experiência, né, nesse sentido de entender que eu queria conhecer e entregar minha vida para Cristo com 6 anos. 6 anos. E há quem diga que você é muito novo para isso, mas assim, eu posso te falar que eu lembro. Eu me recordo dessa ocasião e de outras que aconteceram subsequentes a ela também. Por quê? Na verdade, né, a gente sabe que o Evangelho, ele é simples. Sim. É simples. Criança pode entender. Por quê? A partir do momento que você se vê e se reconhece como um pecador, aí você entende que você precisa de um Salvador. E aí a gente aprende que Jesus morreu na cruz para quê? Para nos salvar. Opa, então eu quero esse Jesus. Uma criança consegue entender isso. Da forma dela, na simplicidade dela. Mas entende. No teu caso, você tinha mais idade, mas eu acredito que em algum momento houve essa situação que a gente pode considerar assim, na maioria dos casos, via de regra, ela é pessoalmente comovente. Sim. Porque é quando a gente sente o toque do Senhor, a presença dele. Como que foi isso pra ti? Então, isso daí, a gente fica... Pega um salgado aí, mano, sem gente... constrangimento. Vamos lá, vamos comer aí. Deixa eu escolher mais uma pra mim aqui, ó. Um salgadinho bom, hein? Tá bom. De onde veio esse salgadinho aqui? Esse daqui tem patrocínio não, fião. Não é patrocínio, não? Não tem patrocínio? Não, então nós não vamos fazer propaganda, viu, rapaziada? Se não tem patrocinador, não dá pra fazer propaganda. O lance é o seguinte, nós estamos aceitando patrocinadores aí. Eu vou fazer a propaganda de graça hoje aqui, ó. Pessoal da Casa da Esfirra, Leonice Salgados, Companhia dos Salgados. Gente, se vocês quiserem patrocinar, Rei do Salgado, quiser patrocinar a gente, sejam muito bem-vindos, viu? A gente conta com vocês também. Mas voltando aqui, e aí, mano? Conta aí. Deixa eu... Então, a gente fica... muitas vezes a gente fica... porque, assim, o evento da conversão é algo maravilhoso na vida da pessoa, quando ele passa por isso. E muitas vezes você fica achando que isso vai se dar num culto lotado, com muita gente, aquela coisa... E, na verdade, não foi. Foi algo tão simples. Você disse que o evangelho é simples. Uhum. E é mesmo, porque eu estava num culto de quinta-feira, na casa de um irmão. E nesse período que eu estava lá, eu cheguei em novembro e me converti no dia 10 de dezembro. Então foi praticamente um mês. Eu cheguei 6 de novembro, no dia do meu aniversário. 7 de novembro, lá, no dia do meu aniversário. Aliás, um dia depois, que eu faço dia 6. E aí, durante esse mês, eu estava ouvindo, falando sobre amor, falando sobre perdão, falando sobre transformação. E eu precisava de uma transformação na minha vida. Aí, então, eu
Estava num culto na casa do irmão Aldenor. Ele era um policial lá da igreja. E aí, lembro como se fosse hoje. Por eu estar longe de casa, né? Eu estava a mais de 2.500 quilômetros longe de casa, vivendo num lugar distante. Então, e aí, nesse dia foi a palavra do filho pródigo. Então, foi algo que tocou muito em mim, porque eu estava vivendo aquela situação de estar longe de casa, embora eu não estava saindo para uma degradação como o filho pródigo, mas eu estava, né, no caso, eu estava saindo para uma melhora. Sim. Mas eu estava longe de casa, num contexto longe do pai, longe da mãe, longe da família, embora eu estivesse com a minha irmã, só que eu estava nesse contexto do filho pródigo, longe de casa. E aí, então, nesse dia 10 de dezembro, né, ao som do hino o Findar o Labor dessa Vida, 239, do cantor cristão, né? 239, é isso? Se eu não me engano. O nome eu não vou recordar, mas... É ao Findar o Labor dessa Vida. Ao findar o labor desta vida. É esse mesmo. E aí, com a mensagem a palavra do filho pródigo, aí quando o irmão terminou e fez o apelo, na verdade o meu coração já tinha acontecido algo no meu coração, mas só faltava esse testemunho público, né? Sim. Foi aonde que quando eu me dei, o pessoal falava, e é verdade, quando eu me dei por mim, eu já estava com o braço levantado. Então, foi algo assim que, esse foi o momento exato, onde se deu assim, o testemunho público da minha conversão. Sim. Foi numa quinta-feira, um culto no lar, com a mensagem, a palavra do filho pródigo e o hino ao findar o labor desta vida. Sim, sim. Esse daí foi o momento exato. Então, mano, tendo passado aí por algumas dificuldades na adolescência, agora convertido, vamos seguir na linha do tempo aí, caminhar um pouquinho mais. Aí você deve ter permanecido lá em Rondônia durante algum tempo e voltou, ficou um ano e voltou para Indaiatuba. Sim. Tendo voltado, aí a gente chega aí mais ou menos nos 18 anos que você já até tinha falado alguma coisa e teve um probleminha lá com a justiça. Certo. Vamos seguir daqui para diante. E aí, Sim. como é que foram as coisas? Então, aí eu cheguei aqui em Indaiatuba, né? Depois de um ano, fiquei lá um ano certinho. E aí voltei nessa mesma casa aqui na rua de trás, como eu disse, né? Que eu morava. Sim. Dá só um segundinho, gente. Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma propaganda para vocês. Na verdade, estava aparecendo o logo aí, né? Da Copytech. São os nossos primeiros parceiros. Eu quero agradecer muito aqui ao Evandro da Copytech, nosso parceiro, nosso patrocinador, abraçou a ideia do nosso podcast, está junto com a gente. Evandro, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, que o Senhor faça prosperar a tua empresa e os teus negócios aí. E eu quero fazer aqui a divulgação e a propaganda também, apesar de não estar aparecendo a marca agora no nosso telão, mas não tem problema, a questão aqui é a divulgação mesmo verbal, não é? Que o Evandro está focando, gente. Se você tem uma empresa, uma microempresa que está crescendo e está precisando de periféricos de informática, como por exemplo impressoras, scanners, copiadoras, enfim, esse é o foco da empresa dele. Ele faz locações e você pode ter ali um equipamento de altíssima qualidade que vai atender as necessidades do teu negócio e sem dúvida alguma eu posso recomendar, porque ó, só para ter ideia, o Evandro é nosso parceiro nas 4 creches da Sevim, no Secal também, e no Secal tem 2 ou 3 locações, porque o Secal tem o Lar de Idosos e tem agora a Vila dos Idosos. A Copytech alugou uma impressora lá para a Vila dos Idosos também e tá fazendo uma parceria com a gente aqui para que a gente tenha a nossa impressora laser colorida de última geração para divulgar o nosso trabalho do podcast, os nossos trabalhos sociais, enfim. Então é parceria que está sendo bênção mesmo. Procure pela Copytech, tá bom? Você pode encontrar os dados aí na internet com facilidade. Eu tenho certeza que vai ser um negócio muito bom para ti. Evandro, mais uma vez, obrigado, viu? Tamo junto. Como diz a rapaziada aí, é nóis. Parceria forte, hein? Bom, Parceria mano. forte. Bom. Parceirão. No domingo é lá na Copytech. Já vou indicar também. Parceria forte. Então, PH, partindo daí, né, de onde nós estávamos, aí eu voltei para essa mesma casa que eu estava. E aí, então, eu voltei, já conheci a igreja aqui, né, de uma forma, né, diferente, de zombaria, de passar em frente. E aí, então, eu começo a congregar aqui. Sim. Começo a congregar aqui e... E você estava com 16 anos, mais ou menos? Não, eu já tinha 19. Eu fui com 18. Perdão. Eu fui para lá com 18 e voltei com 19. Perdão. Aí eu já tinha 19.
Isso. Aí foi no ano de 94. Fui para lá em 93 e voltei em 94. Eu tinha 19 anos. E aí comecei a congregar aqui. Né? Congregar aqui, fiz todo aquele processo de pedido de carta, de transferência. E foi feito todo esse processo. E aí comecei a congregar aqui e dei continuidade, né? Nas atividades, exercendo alguns cargos na igreja. E isso daí perdurou por alguns anos, exatamente até 2001. Cheguei aqui em 94, me membrei aqui em início de 95 e fui caminhando até 2001. Aí em 2001 acontece também uma reviravolta na minha vida, né? Que, né, vocês já conhecem toda a minha história aqui. E o que eu quero frisar aqui é a importância de nós vivermos uma vida espiritual séria. Sim. Séria. Sim. Porque eu levei uma rasteira, mas foi uma baita de uma rasteira. Sim, sim. Mano, a gente não precisa te expor, né, nem precisa entrar em detalhes, mas é porque com certeza nós teremos algumas pessoas que vão assistir o nosso podcast e que não sabem da tua história de vida. No ano de 2001, você passou a enfrentar problemas com a dependência química, não é? Isso. E que trouxeram consequências muito difíceis para ti, para tua família. E foi um período aí que a gente ainda não se conhecia, né? Na verdade, a gente começou a se relacionar depois que você voltou para a igreja, que faz mais ou menos aí quantos anos? 7 anos. 7 anos, né? E nesse período você está limpo há quanto tempo? Há 7 anos. Há 7 anos, última né? vez, Está limpo há 7 anos. A última vez que eu usei foi dia 13 de fevereiro de 2016. Sim, sim. E está limpo há 7 anos. 7 anos. E vamos focar agora nesses 7 anos, Sim. porque eu penso que a nossa proposta aqui, é claro que não é esconder Sim, as mas nossas assim, lutas. eu queria dar uma pinceladinha nessa questão de você ter uma vida séria com Sim, Deus. pode que foi falar. o que me levou a essa queda, a essa recaída, vamos dizer assim. Sim. Porque muitas vezes a Bíblia fala que a gente não deve se estribar na nossa própria, né, na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. Sim. E muitas vezes a Bíblia fala de uma guerra que nós estamos, uma luta entre carne e espírito. E numa luta você tem que estar sempre com a guarda levantada, porque se você aguardar, né, se você abaixar a guarda, falando aí de boxe, né, falando um pouquinho de esporte aí, né, de boxe, se você abaixar a guarda, você leva um cruzado, um direto aí, que vai te nocautear. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei num patamar assim, que estava tudo bem, que eu já estava legal, que não, e é um grande engano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vivi uma vida espiritual dupla. Eu tinha uma vida na igreja e uma vida fora. Isso foi o diferencial para mim ter a queda. Então, a minha, né, só para a gente finalizar essa parte, que a gente vai focar numa outra parte desses últimos 7 anos. Mas então, o que eu quero deixar aqui para vocês que estão nos assistindo? Para você que é cristão. Não brinque de ser crente. O pastor sempre prega isso. Não brinca de ser crente. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, não. Ele quer destruir. Ele veio para isso. Eu brinquei e levei uma rasteira que durou 15 anos. Eu fiquei 15 anos escravizado novamente pelas drogas. Então, a importância de nós levarmos uma vida cristã séria na presença do Senhor. É lógico que, né, que a gente sempre tem que melhorar. Eu ainda preciso melhorar mais ainda. Sim. E nós já conversamos sobre isso. A palavra de Deus sempre nos fala, né, mano? Fala sobre esse Aquele que pensa estar em pé, Isso. cuide que não caia. A ideia é você se manter vigilante Sim, o tempo todo para não correr riscos e evitar problemas. Você tem fraqueza em determinada área, foge. Cai fora. Cai fora. Vai para longe. E a Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, Sim. olha, foge da aparência do mal. Sim. Ele não fala, ele fala só da aparência. Se algo aparentar mal para você, cai fora. Sim. Cai fora porque então é isso aí que eu queria deixar bem frisado assim sobre a necessidade de nós vivermos uma vida séria, uma vida cristã séria, né, na dependência do Senhor, para que a gente não caia em armadilha, em cilada. E aí então, né, essa queda que eu tive em 2001, aí em 2016 foi aonde que Cristo, né, que eu dei lugar novamente e Jesus veio e fez aquela limpeza completa novamente na minha vida, porque eu já tinha feito, mas eu voltei para a lama. E Sim. aí então ele faz essa limpeza novamente agora. Viu? Deixa
eu compartilhar algo contigo aqui. Você vai saber da ocasião que eu vou falar, né? E eu só não lembro, infelizmente, a data. Mas eu acredito que você deva se recordar de uma ocasião em que, felizmente, e assim, eu falo isso com muita gratidão a Deus no coração, muita gratidão, a gente se encontrou pela primeira vez nos acampamentos de promotores de missões lá em Sumaré. E, na verdade, você nem sabia que eu estava lá. Eu tinha ido... É interessante, né? Como é legal fazer esse tipo de trabalho, mas aí você acaba sem querer tendo que se dar, de certa forma, um testemunho pessoal, né? Eu tinha ido... Aí, gente, quer dizer, aí não. Retomando aqui, eu tinha ido para esse acampamento por sugestão e, assim, conselho e orientação da tia Ruth. Tia Ruth, que você conhece, uma pessoa assim que, meu, fenomenal. É qualquer coisa fora da realidade, fora da... Exemplo. Para nós, assim, um exemplo de vida, né? Com 80 e tantos anos frequentando acampamentos de promotores de missões. E eu me recordo que naquela época eu estava enfrentando algumas lutas, né? E eu estava precisando de algumas respostas. E eu nunca me esqueço que a tia Ruth me incentivou a ir para o acampamento de promotores de missões. Ela disse, vai fazer bem para você. Meu, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida naquela época. Porque acampamento de promotores de missões, para quem ama missões, para quem tem chamado para ministério, para quem tem chamado missionário, é uma oportunidade para você renovar os seus votos, a sua condição espiritual, o seu ânimo. Você sai de lá absolutamente renovado, enfim. E aí você lembra que a gente se encontrou, que você foi levar as meninas da Cristolândia, que elas fizeram uma participação no sábado à noite, lembra disso? Sim, que elas cantaram lá e tal. Você lembra mais ou menos que ano que foi isso, mano? 2000 e... Foi 16, 17, né? 16. Então foi quando você estava voltando para a igreja. Não, desculpa. 17. 16, a campanha 17. Jesus, Transformação e Vida. Que a camiseta era Sim, eu tenho essa assim. camiseta até hoje. Isso, sim. Essa daí, foi essa Top, campanha. Top. Agosto de 2017. 2017. Então fazia mais ou menos um ano e pouco, que você tinha retornado para os caminhos do Senhor. E aí a gente se encontrou lá. Eu lembro que no culto do sábado à noite, né? Muito especial. Foi até montado porque esse acampamento ele foi focado na Cristolândia, sim, né? Eles fizeram uma simulação. Fizeram uma mini Cracolândia. Sim, ali no eu tenho isso, essas gravações. Top, foi muito bom. Muito bom. A gente encontrou lá o missionário que hoje é pastor. Como que é o nome dele? O que veio trabalhar aqui em Indaiatuba na reforma da sede do Secal. Alexandre, que hoje está no projeto Viver, se eu não me engano, né? Sim, está no projeto Viver. Isso mesmo. A gente encontrou com ele lá, ele estava ajudando a organizar essa... Nossa, foi top, viu? Meu, foi muito bom. E aí eu lembro que no culto, mano, quando a gente teve ali um momento de louvor, como sempre, né? Foi muito especial para nós. E é emocionante, sempre. Para nós, porque a gente vai e a gente sai da casinha, né, mano? Você sabe do que eu tô falando, né? Eu, você e o Anderson... E junto o Anderson, nosso amigo lá eu, você e o Anderson. Anderson, um abraço pra ti, viu, mano? Deus te abençoe. Tamo junto. Qualquer dia você vem aqui também, viu? Nossa, fazer parte disso aqui. Ali tem história pra contar. Tem. Só de lembrar, eu já começo a dar risada. E aí, eu lembro que quando as meninas estavam cantando, mano... A gente estava ali, né, naquele movimento, né, naquela alegria, né, de sentir a presença do Senhor e enfim. E eu me recordo que nós nos emocionamos ali e eu lembro, assim, nitidamente que você naturalmente veio às lágrimas, porque aquilo estava tocando no teu coração. Aí eu vou te perguntar o seguinte, mano. O que estava acontecendo naquela ocasião que depois trouxe uma série de desdobramentos sobre os quais a gente vai falar um pouco aqui também?
Você lembra desse culto? Não Eu tem lembro como do não culto, lembrar, mas né? eu não sabia. Eu lembro do culto, mas eu não sabia que foi a primeira vez. Eu, na minha cabeça, eu até ia falar aqui que você foi um dos culpados de eu estar nesse mundo missionário agora. Porque na minha cabeça eu tinha que foi você o meu incentivador a participar. Em algum momento, não foi? Isso eu tenho na minha cabeça. Sim, eu não sabia que o nosso. Então, depois que a gente teve esse nosso encontro lá, eu continuei participando dos acampamentos de promotores. E me convidando. E aí quando aconteceram, eu te chamei e a gente passou a participar juntos. Tá. Não, Foi sim. isso, Tá. é isso mesmo. Não, porque na minha cabeça eu tinha claro que era o seguinte, eu não conhecia o acampamento de forma alguma, e você me convidou a primeira vez e eu fui com cima. Então não foi, nós nos encontramos lá então. Sim, nesse ano que você foi no sábado para levar as meninas da Cristolândia. Foi lá. Aí lá você me viu, a gente começou a compartilhar. Você foi picadinho por um tal de um mosquitinho aí, né? Bichinho missionário. Isso, Bichinho né? missionário. Quem é picado por esse bichinho? Isso, ali você recebeu essa picada. E aí? Olha, eu vou falar, o dia que eu cheguei lá nesse acampamento, a PH, foi algo assim, sobrenatural. Aí a pessoa fala sobre viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, ali foi. Rapaz, olha, eu cheguei lá, mais ou menos em torno de umas 4 horas da tarde, alguma coisa nesse sentido, assim, para levar as meninas para fazer a preparação. Quando eu cheguei lá, as caravanas estavam chegando, e o acampamento de missões nacionais, assim, né, todos são top, todos. Mas, assim, ele é meu queridinho, né, porque foi ali realmente que eu recebi o meu chamado missionário, né, de promotor de missões. Então, depois a gente vai falar um pouquinho, né, mais para frente sobre promotor de missões, sobre missionário em si, mas foi ali que eu tive meu primeiro contato com esse universo missionário. Mas eu cheguei lá, né, deixei a Cristolândia, eu não conhecia ninguém, fazia um ano que eu tinha retomado para os caminhos do Senhor, né, eu fiquei 15 anos afastado, né, tinha uns lapsos, eu vim aqui e tal, né, o pastor vinha aqui, chorava no gabinete do pastor, e o pastor, calma, meu irmão, que no momento certo Deus vai entrar com a providência na sua vida. E aí, então, né, eu fiquei 15 anos afastado desse contexto de igreja, tudo, embora, né, vinha de vez em quando. Então, fazia um ano que eu tinha retomado, né, um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. E aí, quando eu cheguei lá, rapaz, aquelas caravanas chegando, e assim, era todo mundo no mesmo foco. Sim. Porque assim, quando você vem na igreja, lógico que o foco é adorar, é prestar culto ao Senhor. Todo mundo está no mesmo foco, assim, né, que é prestar culto. Mas parece que é diferente. Porque ali é só missões. As pessoas respiram missões, falam de missões, vivem missões. Não tem outra coisa. Eu costumo falar que ali é missões na veia. Na veia, não tem outra coisa. Sim. Aí, rapaz, quando eu cheguei lá, que eu parei, começou a chegar aquelas caravanas, todo mundo descendo, com aquelas camisetas de campanha. Ó, rapaz, eu confesso pra você que, se você olhasse na minha camisa, você via ela pular. Começou a esquentar o meu corpo, me dava como se fosse uma febre, um quenturão no corpo, meu coração. Olha, acho que nem das vezes que eu fiquei mais louco, meu coração não palpitou daquele jeito. Deu uma disparou o coração, deu uma febre interna, e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não posso ficar de fora disso. Eu usei essa frase. É uma frase que é usada pela missionária, né? A Nauzira. Deus, fala, não me deixe de fora do que o Senhor tem feito no mundo. Eu falei essa frase sem saber. Eu falei, eu não quero ficar de fora disso. Eu quero fazer parte desse universo missionário. E aí, então, ali foi realmente que eu recebi esse chamado de promotor de missões, de missionário. Na verdade, missionário, né? Porque todos nós somos missionários. Cada um, né? Todo crente é um missionário. Sim. Uns com chamado específico para ir para o campo, outro dentro da igreja, mas de uma certa forma todo cristão é missionário. No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no trânsito, que é difícil ser missionário no trânsito. Mas Deus dá graça. Sim. E aí, então, rapaz, foi isso daí que aconteceu. O dia que eu cheguei lá, que eu vi aquele universo missionário, aquela atmosfera, todo mundo respirando missões, falando de missões na veia, como você fala, foi ali realmente que eu falei, eu não posso e não quero ficar de fora disso. Foi algo assim, sobrenatural. Algo assim, transformador. Foi muito louco. Top.
top, top, top. E aí, então a gente começou a caminhar junto, né? Sim. Em outros acampamentos, Sim. acampamento de missões mundiais, que é maravilhoso. Sim. Conhecendo missionários do Oriente Médio, de tantos outros lugares. Ásia, aí, não é? Ásia, África. É muito Nossa, bom. É para muito mim, bom. cada vez que isso ia acontecendo, eu ia degustando aquilo, me deliciando com tudo aquilo ali, e aquilo foi fazendo parte da minha vida. E aí eu fui picado por esse bichinho missionário, como diz a nossa irmã Silvana, lá de Alto Alegre. Sim. Irmã Silvana, Misael. Sim. Gente, um casal de missionários, 2 missionários. São bênçãos. Maravilhosos. São bênçãos. E desde então a gente tem caminhado aí nessa veia missionária. Bom, de lá pra cá, mano, você tem participado todos os anos, né, de acampamentos, à exceção da pandemia, quando não houve, por causa do problema, Sim. né, da Covid, mas... Se eu não participo de uma forma integral, mas pelo menos uma passada lá Sim. eu dou. Por conta do trabalho, às vezes, a gente fica meio limitado, Sim. mas pelo menos uma passada... eu participar de um período lá, eu participo. Às vezes eu não fico integralmente. Sim. Mas esse ano aqui, vamos estar E aí, nesse sentido, o que você pode falar pro pessoal que está assistindo a gente em relação a essas pessoas que às vezes têm até uma vontade de participar, mas que ainda não foram determinadas nesse sentido, não criaram coragem suficiente? O que você pode falar para essa turminha aí, no sentido de abraçar Se quiser baixar um pouco ele aí, a ideia de participar do acampamento de promotores e abraçar missões? Olha, o conselho é um só. Que venham participar conosco. Assim como foi na minha vida, um diferencial, um divisor de água, vai ser na vida de cada um de vocês também. E já aproveitando aqui a deixa, já convidar para o próximo mês de agosto, nosso acampamento de missões nacionais. Já vai lançar aí já as inscrições. Já lançou aqui, o pessoal aqui do apoio já está falando que já lançou as inscrições. Nós já vamos fazer um trabalho aqui agora de divulgação, então. Tem algum site ou é só com a Igreja Batista? Não, tem um site. O site da Junta, Tem o né? site da Junta de Missões Nacionais, que nós vamos disponibilizar aqui nos canais da igreja, e vamos fazer um trabalho de divulgação e de convocação para vocês participarem. Então, já estão convidados, tá? No mês de agosto, nosso acampamento de missões nacionais. E vocês vão ver que assim como foi na vida do PH e de tantos outros aí, da minha esposa, meu filho que já participou também, meus filhos, vai ser na sua vida também. Vem fazer parte desse universo missionário conosco. Só para passar para o pessoal que está assistindo a gente, então, se você tem interesse em saber mais informações sobre o acampamento de missões nacionais, e naturalmente a nossa referência é o estado de São Paulo, mas geralmente esses acampamentos acontecem na mesma época, né, em Sim. várias regiões do país, entra no site missõesnacionais.org.br. Entra no site, lá você vai poder dar uma olhadinha, vai consultar a agenda, saber se tem um acampamento perto de você. E a nossa recomendação é, se você está em dúvida, não tenha mais dúvida. Não tenha mais. Faça a tua inscrição, participe, Gente, vá, será bênção para a tua vida, será bênção para o teu ministério, será bênção para a tua igreja. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. Eu falo isso como um apaixonado por missões, eu falo isso como pastor batista, eu falo isso como promotor de missões, porque de certa forma eu também Sim. sou. Eu falo isso como alguém que foi criado dentro da Igreja Batista. E falo isso como amigo do Nilton também. Tem que participar, gente. Tem que participar. Tem que participar, Não pode ficar meu. de fora. É muito Não bom. pode. É muito bom. E a igreja que se envolve com missões, ela é diferenciada. Coisas extraordinárias acontecem. Sim, não, viu? Aí Não tem como ficar de fora. Deus faz a coisa Gente. mover e acontecer por causa de missões. Não Só tem como uma ficar de coisa, fora. mano, que eu acho ruim no acampamento de promotores de missões. Só uma coisa que eu vou destacar. O ronco dos irmãos. Isso aí, você sabe, né? Gente, Você sabe. principalmente a Camilo lá de Pindamonhangaba, um abraço. O Camilo é uma bênção para roncar, né? O irmão abençoado. Mas aí, ó, fica a sugestão pra você também. Você tem dificuldade pra dormir com barulho de ronco, coisa assim? Faça Dá que uma nem eu passadinha numa loja que vende EPIs, compre aquele protetor auricular
de silicone, você vai colocar à noite, você vai dormir tranquilamente. Gente, É o que eu faço. Eu não entendo como Melhor, você... tá no forninho, escuta o podcast. Isso, Uma sugestão. Isso, você coloca o nosso podcast, aí, boa, técnica mandou bem aqui o Leandro. Você coloca o nosso podcast, vai ouvindo, você vai adormecer ouvindo o nosso podcast. Olha que ideia maravilhosa. Muito bom, Eu não muito sei bom. como você consegue dormir com aquele negócio. Não, Durmo, mano. Acostuma, é força da necessidade. Nossa. Por que eu consigo dormir? Porque se eu tirar, eu não vou dormir. Mas parece que você... Não, mas o de silicone, ele não faz nada, não. Mas enfim... Como diz, né? Cada doido com a sua mania, né, meu? O importante é estar lá. Ou com fone, ou sem fone, ou com o protetor auricular, mas esteja no acampamento. Sim. Que é benção. As acomodações são excelentes. São excelentes. Sim, não, top. É acampamento, viu? É acampamento, não é hotel, gente. Pô, Isso. você não tá de colônia de férias, meu. Isso. Você tá no acampamento, é diferente. O cara quer uma E aí coisinha... tem que alugar um hotel 5 É, estrelas. diferente. Mas é top. Não, é muito bom. Bom, eu sou suspeito de falar que eu amo. É muito eu bom, amo. é muito Quanto bom, mais é muito rústico, bom. quanto mais frio você passa, é melhor. Sim. E aí, mano, diante dessa situação toda, a gente já falou um pouquinho aí sobre a tua vida, né? A questão da promotoria de missões, acampamentos. Tem uma situação bem específica que surgiu lá no meio dos acampamentos. E eu sei, assim, que de maneira muito especial você acabou participando, que foram as viagens missionárias. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Conte as tuas experiências. Você foi quantas vezes para o sertão e quantas vezes para a Amazônia? Sim, mas antes de nós entrar bem assim, eu queria falar um pouquinho sobre como a questão do promotor de missões, né? Sim. Como eu me tornei. Sim. Eu lembro que eu voltei do acampamento, picado por esse bichinho, né? Esse bichinho que nós fala lá. E eu comecei a participar de um grupo de promotores de missões e esse grupo ele estava fervilhando com ideias, pessoas enfeitando a igreja. E o que eu vou falar aqui depois não é crítica que eu vou fazer, mas é um fato que estava acontecendo, que houve essa diferença, essa mudança. E eu cheguei e o pessoal falou, olha, nós vamos fazer assim nosso culto de abertura e tal. E eu lembro que eu cheguei, eu estava numa EBD. Eu lembro que eu estava numa EBD. E aquele grupo estava, né, fervilhando com ideias, com arranjos e tudo mais. E assim, eu olhei para a nossa igreja e eu não vi nenhum cartaz de missões. Eu procurei nas paredes e não vi. E eu saí no meio da escola bíblica e fui lá no gabinete do pastor. Eu falei, pastor, tá acontecendo isso. Contei para ele sobre esses grupos, como que estava. Eu falei, eu vi aqui nossa igreja não tem um cartaz de missões. Ele falou, meu irmão, por que você não abraça essa causa então? Eu falei, posso? Ele falou, pode. E aí então foi aonde que eu dei esse pontapé assim, de promotor de missões, mesmo sem saber o que era, assim, muito a fundo o que era um promotor de missões, qual era a função do promotor de missões, e sem conhecer muito a fundo, e comecei a trabalhar. Começamos a trabalhar, na verdade, Sim. né? Fomos juntos, né? Sim, sim. No princípio, aí depois você ficou mais focado na questão administrativa e no auxílio pastoral, mas a princípio a gente começou junto aí, tá vendo? A gente tem uma história junto aí, né? nessa questão. Sabe do que eu lembrei aqui? Ah, Almoço missionário e boi no rolete. Fala um pouquinho sobre isso aí. rapaz, Muito bom, né? almoço boi no rolete foi 2018. Primeiro a gente fez o almoço missionário, Fez o lembra? almoço missionário, que esse daí já foi em 2017. Foi o Foi primeiro. aqui. Quanto que a gente cobrou lá? Alguém lembra se foi 10, 12 reais, meu? Eu sei que era um preço simbólico. Mano, eu lembro que brotou gente do chão. Olha, Foi. já prepara para a próxima campanha um boi Viu? porco desse no rolete. A gente pode fazer umas costelas Viu? no chão, Você lembra que a gente achava que a comida não ia dar? Tinha, Lembra ó, disso? foram Pô, a fila dobrou na cento- frente lá, virando a coisa lá, meu. O meu staff tá Lembra aqui, disso, ó, Ana? foi Lembra disso? Foi Você lembra disso, 150. Ana? Lembra, né? Lembro. Foi Foi o primeiro que a gente Foram fez. 150 pessoas deram nome e tiveram mais de 220 almoços. Foi mesmo. A gente achou até que não ia. Não ia dar. E aí não ia dar. a irmã Nerivânia, que é a nossa cozinheira titular aqui da igreja, ela... Gente, eu já vi multiplicação de pão, mas multiplicação de filé de frango foi a primeira vez. Macarrão. Nós achávamos que não ia dar, porque assim, ó, foi feita uma quantidade... Mano, a gente de tinha, repente- a gente tinha feito a conta para 150 150. pessoas. 150. Agora fala pra mim,
matematicamente falando, como que você consegue suprir a necessidade para 220 com a quantidade que você comprou para 150? Não tem como você fazer a conta Foi fechar. algo sobrenatural. Só que aquele dia fechou. Eu lembro que, só um detalhe que eu vou contar para vocês aqui. Eu lembro que eu fui o último a sentar para almoçar e eu fiz questão, que eu queria ter certeza que todo mundo tivesse almoçado. A única coisa que eu fiquei sem comer foi a mandioca frita. E que não era mistura, era acompanhamento. Então não fazia tanta Tô diferença. com uma alergia aqui, tá? Mas. Sim, Tô com uma alergia meio atacada, sim. mas. Tenta Vai dar certo, vai tem dar uma certo. balinha aí? A aguinha já ajuda aqui. Isso, toma uma água aí, mano. Viu? Aí Aí deu, Uma coca? A deu Coca-Cola super, ajuda? deu super certo. A gente fez aí o almoço. Eu lembro Foi. assim, foi uma ocasião especial. A igreja ficou vibrando, a gente ficou vibrando com os resultados. Nós fizemos naquela época um almoço com um custo que era quase simbólico. Quase simbólico. Mas a gente conseguiu muita doação, por isso que o valor foi baixo, né? E aí é isso, a gente não precisou onerar muito o pessoal, Sim. os irmãos por E conta eu das lembro que doações. foi uma primeira experiência muito positiva e por isso a gente resolveu. E aí Depois de um tempo a gente fez o boi no Boi no rolete, que foi um rolete. desafio maior ainda. Foi. E eu lembro, você lembra, mano, que de boi no rolete a gente tinha um medo, seja pela nossa inexperiência, seja porque o custo era muito mais alto, né? Sim. E a gente teve que pagar lá o camarada para vir assar o boi. Sim. E teve uma série de outros custos que a gente teve que absorver dentro da realidade. Só que assim, Só que foi muito positivo. não, o resultado Foi foi muito super positivo. positivo, mano. Até- Naquela época, eu não vou saber exatamente assim, de cabeça valores, não tem como lembrar. Mas eu sei que a gente chegou em lucro líquido naquela época, algo em torno quase a 5 mil reais. Isso, acho que foi. E a gente tá falando de quantos anos atrás? 5 anos atrás? 2017, Tá 6, bom, né? 6 anos. 6 anos 6 atrás. anos atrás. Foi 2018, eu acho. não Isso, foi? desculpa, 18, 2018. É, 2017 5 foi o anos almoço atrás. e 2018 o boi no rolete Então, foi algo tava bom pra desafiador. caramba. Tanto assim na questão de organizar aquilo, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? E a gente estava ali meio que na organização, né? O irmão Severino. Aí, ó, um remedinho pra você, ó. Própolis. Usa aí, usa aí. Faz a aplicação aí, enquanto isso eu vou falar. Você lembra que a gente conseguiu o salão de graça? E eu quero mandar um abraço aqui pro vereador Adalto. Ele foi Vereador Adalto benção da nossa vida. abençoou o nosso boi no rolete. Ele deu uma força pra gente. Foi através do contato dele que nós conseguimos o empréstimo do espaço lá do Sim. Clube 15 de Novembro aqui de Indaiatuba. A gente usou aquele espaço, o espaço social ali, o salão que eles têm, para fazer o boi no rolete. Eles não cobraram um centavo, gente. E não pode. E eu quero aproveitar aqui, inclusive, para fazer um convite. Se o vereador Adalto estiver nos assistindo e quiser participar aqui dessa banca, dessa mesa, será um prazer recebê-lo, viu? Venha, faça contato comigo, o senhor tem meu zap, consegue me encontrar aqui na igreja. Eu sei que na prefeitura o pessoal conhece a gente, tá à inteira disposição. Será um prazer receber o senhor aqui no podcast para contar suas histórias, compartilhar um pouco da tua fé em Cristo, porque eu sei que o senhor também é nosso irmão em Cristo, enfim. Fica feito o convite aqui, né, mano? Sim. E Com a gente certeza, conta Adalto contigo foi- também quando a gente precisar fazer outros eventos como aquele, Isso, né? Se o vamos Espaço precisar. 15 estiver à disposição, a gente agradece. Se nós ganharmos outro boi, quero aproveitar aqui a deixa também e agradecer o irmão Severino, Sim. que foi o que viabilizou esse boi pra gente aí. Um boi no rolete, onde eu nunca imaginava que eu ia. Então, irmão Severino, Deus abençoe a sua vida. Você é bênção na nossa vida. Conseguiu essa doação lá do Mineiro, lá de Itu, indo pra Porto Feliz ali, nos doou esse mano. boi. E foi algo assim. Sabe o que eu Gente, tava lembrando aqui? Boi no rolete é algo. Você lembra que você foi ver o boi vivo lá, meu? Eu não tive coragem. Você me Não, chamou, nós eu não fui. participamos de todo o processo de Ah, pegar, viu? de amarrar, Não, de mas aí não é matar, minha praia, de aí não- limpar, Não. de transportar, Não, isso eu lembro. de congelar. Mas eu lembro que você ia ver o bicho lá vivo, mano. Sim. Para, mano. Ah, mas eu venho de um contexto rural, né? Não, mas Eu tudo nasci, bem. cresci na Mas daí roça. você viu o bicho vivo, você falava pra mim que o boi era bonito, você mostrou foto pra mim, eu falei, mano, o boi Mas bonito eu não vai vou matar, você não conseguir tem dó, comer. velho. Eu falava pra você que você não ia conseguir comer, Sim, né? sim. Acabou que eu também comi. Não, tive, e foi Mas top. viu, não dá. Eu não quis ver porque não é muito a minha coisa, não.
Eu tenho dó Então, do bichinho. São coisas É. que vai acontecer na vida da gente que você acha que você não vai viver. Eu jamais imaginaria E que tudo isso ia fazer um em boi missões, né, borbolete. mano? Missões. Em missões. É o que eu falo. Em missões. Olha, eu sempre compartilho com a Ana, né, minha esposa, sobre isso. Missões. Né? Deus, através de missões, cara, ele nos proporcionou coisa que eu jamais imaginaria viver. Que eu jamais viveria se não fosse missões. Deus, através de missões. Né? Pela vida que eu vivia, ultimamente, antes de nós nos reconciliarmos com o Senhor, nós não tínhamos vida social. Nós não tínhamos amigo, minha família. A minha vida se resumia dentro de um quarto. Me drogando anos após anos. Não tinha convívio com meus filhos, eu não vi meus filhos crescer, você entendeu? Então a gente não tinha amigos, a gente não tinha vida social, a gente não tinha nada. A gente não tinha vida, a gente vegetava. E aí, então, quando o Senhor, com a graça maravilhosa dele, nos alcança, nos restaura, não somente a minha vida, mas também a vida da minha família, e a gente tem esse contato com missões, esse mundo, esse universo missionário, aí Deus começa, através de missões, colocar pessoas nas nossas vidas, lugares das nossas vidas, que vai entrar as viagens missionárias aqui agora. Lugares que eu nunca, se não fosse através de missões, eu jamais conheceria. Amazonas é uma delas, minha primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária, 2019. Você foi para Manaus? Amazonas, cheguei em Manaus, e de Manaus eu peguei um barco, né? Conta aí, quantas horas de barco? Para onde 12. você foi? Coisinha Porque básica. eu fui perto. 12 estava perto, né, mano? Perto, eu fui ali a 100 quilômetros. Eu fui ali a 100 e poucos quilômetros na região de Manacapuru, né? A Convenção Batista Brasileira tem um barco chamado O Missionário. Sim. Né? Um barco lá que ele percorre os rios do Rio, agora tem 2, né? Foi inaugurado um outro, né? Tem 2 barcos agora. E eles percorrem os rios do Amazonas, levando compaixão e graça aos ribeirinhos e aos indígenas também, mas mais aos povos ribeirinhos. E eu tive a oportunidade, o privilégio de vir participar por uma semana nesse barco. Uma semana no barco. Uma semana. Chegamos ali em Manaus, e fomos de avião até Manaus. Ai, que medo, eu morro de medo. Além do trabalho evangelístico, como é que foi a questão do atendimento social às pessoas? É importante falar sobre isso, né? Que é a nossa visão e a nossa estratégia para alcançar a população. Isso, além de você, né? Porque a gente tem 2 vertentes ali, né? Além de levar o evangelho, que é o principal, sim, mas muitas vezes você chegar só falando, você muitas vezes não é bem recebido. Então, qual é a estratégia que Deus colocou no coração da Junta de Missões Nacionais dos Missionários? Esse barco, ele é desmontável. Ele é multifuncional, isso, né? Multifuncional. À noite ele é dormitório, ele é refeitório, ele é templo, porque é tudo desmontável, né? Você junta, monta tudo, separa, faz o culto, as refeições, você dorme. E também ele vira um consultório dentário. E essa é a estratégia que é usada para alcançar as pessoas. Então, ele atraca, né, na comunidade, e aí é feito um trabalho de divulgação, e aí é feito um trabalho também de escrita, as pessoas e tal, e aí eles fazem esse acompanhamento, né, esse atendimento dentário. Enquanto eles estão atendendo, pessoas estão na fila evangelizando, as pessoas que estão fazendo o cadastro estão evangelizando. Então, tem todo um processo, não é somente assistencialismo. Além do assistencialismo, que é importante, mas durante o processo são feitas incursões evangelísticas ali no meio também. Sim. E enquanto está sendo feito ali, uma equipe está por toda a comunidade ribeirinha ali, de casa em casa, fazendo as visitas, a visitação dos ribeirinhos. Sim. Então, essa foi a minha primeira viagem. E foi maravilhosa. Porque, como eu disse, eu jamais poderia... como que eu ia para o Amazonas assim, né? Lógico que Deus ele poderia proporcionar, mas através de missões foi mais rápido do que eu imaginava, né? Com uma causa, né? Uma causa em mãos para fazer lá, e ainda tendo a oportunidade de conhecer o Amazonas. Sim. Né? É um lugar fantástico, com recursos naturais assim. Se eu não estiver enganado, e aí o pessoal que está com a gente aqui, por favor, me corrija, mas até onde eu sei, o maior evento cultural que acontece lá no Amazonas é aquele festival de Parintins, não é isso? Parintins, isso né? mesmo.
que é uma questão cultural, envolve lá Bumba Meu Boi, alguma coisa assim, não é isso? Tem o boi garantido, o boi caprichoso, o vermelho, Isso, o azul, tal, e ali né? tem uma disputa. Isso, tem Alguma essa, coisa essa, nesse essa sentido. questão aí. Mas fora isso, né, eu particularmente desconheço outras razões para fazer turismo lá em Manaus. A não ser que a pessoa vá por questões profissionais, por causa da Zona Franca de Manaus, tem muita indústria lá, etc, 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 né? Agora, a questão é que você foi para Manaus, conheceu o Amazonas para fazer missões. Isso é absolutamente diferente. Fantástico. Porque muito mais do que a questão da possibilidade de realizar ali um evento turístico, você teve a oportunidade de fazer missões. E aí, Isso é fantástico. a razão principal, Pra ela está muito acima de qualquer coisa de ir lá para promotor. viajar, né? Sim. E aí juntou o útil ao agradável, né? Porque você acaba também passeando, porque eles tiram um momento para você, lá tem um mercadão, vamos dizer assim, com objetos, né, típicos ali da região. Então, para você comprar uma lembrancinha, comprar um souvenir ali para você trazer de recordação. E tem também, então, desse período todo, um dia, uma tarde é destinada para um passeio. Então, você vai ver a Vitória Régia, aí você vai no Encontro das Águas, que é fantástico, o Encontro das Águas do Rio Negro e Rio Solimões, onde elas não se misturam, ela corre ali lado a lado e elas não se misturam, né? O Rio Solimões é uma água barrenta, vermelha, e o Rio Negro é uma água mais escura, por conta de propriedades ali, né? Minerais, enfim, não sei, não consigo explicar, mas Sim. é fantástico. Ela vai assim, aquela divisória das águas ali. Então tem esse momento também aí de lazer, Sim. mas a causa que a gente vai é importantíssima, né? Que é levar esse assistencialismo e também ao evangelho. E para o promotor de missões, isso é essencial. Para o promotor de missões, ele ter esse contato com o campo missionário, isso é excelente. Por quê? Porque muitas vezes, porque o promotor de missões, ele faz esse elo de ligação, igreja e campo e igreja. Essa é a função do promotor de missões, né? Eu costumo brincar aqui, agora os missionários vai ficar bravo comigo. A missionária perguntou: Nilton, o que é promotor de missões para você? Eu falei: olha, promotor de missões é um missionário frustrado que não foi para o campo. Mas não é verdade, isso é só brincadeira. Então, o promotor de missões é um missionário que não deu certo. Mas não é. O promotor de missões, ele é essencial para fazer esse elo de ligação entre campo missionário, igreja e campo missionário. Sim. Trazendo informações do campo missionário para a igreja, se bem que hoje, com essa questão de rede social, né, tá muito mais acessível. Mas essa coisa, sabe, esse contato direto com o campo, isso é importante. Você também trazer o missionário, né, para a igreja, para falar. Mas eu entendo, mano, que mesmo com a facilidade das redes sociais, a função do promotor, vamos dizer assim, eu vou usar aqui uma comparação bem simplória, tá? Mas eu acho que resume o que eu quero dizer. Eu entendo que um dos principais desafios do promotor de missões dentro de uma igreja local hoje é fazer com que haja um link, ou melhor, com que dê liga entre a igreja local e o campo missionário. Essa ponte. E justamente, Ponte. essa ideia de fazer a ponte, dar esse link, ter essa liga, é função essencial do promotor. O promotor, ele tem que ser uma pessoa que ame missões, que tenha paixão por missões e que ele abrace missões de tal forma que ele se disponha a fazer todos os seus esforços para que ele consiga, com que a igreja local entenda e tenha visão para as necessidades no campo, para as dificuldades do campo, para aquilo que o missionário está passando, e sobretudo, né? Eu acho que muito mais do que trazer entendimento a isso, né, mano? E muito mais até do que contribuir, para fazer com que a igreja ore por isso. Talvez seja o nosso maior desafio hoje, né? Tanto é que quando você vai num campo missionário e você fala sobre as necessidades, né? Você fala o que eles precisam. Quando você pergunta o que vocês precisam, ele não pede dinheiro, não pede roupa, não pede nada, ele pede oração. Sim.
Porque é a oração que os mantém de pé. É a oração que é o sustentáculo do missionário que está no campo. Porque as outras coisas, o Senhor acrescenta. O Senhor levanta parceiros, o Senhor levanta pessoas para, né, para investir na obra, mas agora você tirar um tempo do seu dia para você dedicar uma oração para um missionário, eu quero até perguntar, né, você orou por um missionário hoje? Né? Então, isso daí é o que eles mais... Quando você fala, o que vocês estão precisando aqui? Fala assim, olha, eu quero que vocês orem por nós. Nós precisamos de oração, porque é a oração que nos sustenta. Sim. Então, isso daí, essa questão, você despertar a igreja para orar, é lógico que a contribuição tem que acontecer, porque nós vivemos num país capitalista, né? Faz parte. E a gente tem que entender que o missionário, ele é um ser humano. Sim. Ele come, ele bebe, Sim. ele veste, ele tem filho que quer ir no cinema. E a junta tem os seus desafios também. Tem os seus Para alcançar desafios. novos campos, Sim. para alcançar novos povos, Sim. novas tribos, precisa de mais Precisa recurso. de mais Para recurso. sustentar os barcos. Precisa. Dobrou agora, né? Porque tinha um barco, agora temos dois. Temos dois. Precisa de mais recurso. Vamos aproveitar aqui para falar da carreta. A gente conheceu a carreta pessoalmente, né? Quando ela estava aqui girando no estado de São Paulo, agora está lá no Nordeste. Sim. Precisa de recurso para manter a carreta? Sim. Ao que me parece, já está tendo a campanha, ou já conseguiu a segunda? Como Não, é que está isso? ainda Está caminhando, né? Para ter a assim, segunda. Isso, Vai precisar de vai recurso, precisar seja de para recurso. adquirir, seja para manter a carreta. Porque você imagina o custo mensal Sim. para você manter Nossa. uma carreta daquela. E a carreta missionária, gente, de certa forma, guardadas as devidas proporções, muito semelhante aos Sim. barcos missionários. Sim, a função é Só que a praticamente a carreta mesma. vai girar, né, vai rodar em autoestradas, em rodovias, e aí quando ela estaciona lá em comunidades, em pequenos vilarejos, cidades e tal, faz atendimento lá dentário, Sim. psicológico, quando tem Médico. advogado, quando tem médico, né? Isso. O doutor é o Misael, né? Misael, Misael Dr. Misael. participa de caravanas com a carreta, Sim. enfim, Então, tudo isso tem custo. Isso. Então, a função, né? Uma das funções do promotor de missões é isso, é conscientizar a igreja, né? É lógico que nós, como cristãos, a gente já sabe disso, né? Que nós temos que orar, que nós temos que... Mas muitas vezes a gente precisa dessa exortação, desse apoio, desse incentivo. E o promotor de missão, de uma certa forma, ele faz isso. Sim. Ele estimula, ele incentiva, ele mobiliza, ele faz essa mobilização, né, para recurso financeiro, para a igreja se envolver com o missionário, adotar um missionário. E então, basicamente, é isso. E essa viagem missionária que eu fiz lá foi fantástica, porque o Amazonas, quando a gente fala de Amazonas, se você perguntar para uma pessoa muitas vezes, né? O que vem na sua cabeça quando você fala de Amazonas? A pessoa pensa água, bicho, mato, né? Selva. Água, é isso. É. E por muitos anos eu também pensei isso. Mas quando eu cheguei lá, gente, embrenhado no meio daquelas matas, está cheio de pessoas. Sobre aqueles rios, estão cheios de pessoas por qual Cristo morreu por elas também. Sim. E elas precisam ouvir do Evangelho. E essa função minha, é sua, é do povo de Deus. Ah, mas eu não consigo ir lá, eu não consigo ir no Amazonas. É por isso que nós, como igreja local, nós temos que segurar as cordas, né? É um ditado que os missionários usam muito, que a igreja, ela tem que segurar as cordas. É como se, né, vamos supor que o Amazonas fosse o mar, o missionário, né, amarrasse uma corda no missionário, ele pulasse para salvar as almas e a gente segurasse a corda através da oração, através da contribuição e, né, na medida do possível, se puder ir. É importantíssimo. Principalmente o promotor, é essencial ele ter esse contato com o campo missionário. Tem experiência missionária. Tem, porque mesmo que seja por um curto espaço de tempo, ele viveu um pouquinho da realidade do missionário, ainda que não de uma forma integral, mas assim, ter esse contato é importantíssimo. Sim, sim. E, mano, pra gente concluir então, você fez mais algumas viagens Isso. para Pra Sim. onde você foi? Aí eu fui, isso aí foi 2019, eu fui para o Amazonas. 2020 eu fui para Paraíba, né? Na casa passei ali 15 dias na casa do missionário Menilson, amigão nosso, que inclusive está aqui em Campinas agora nos visitando, está retornando para Paraíba essa semana. Um abraço para o missionário Menilson. Estive ali na Paraíba também fazendo um trabalho de assistencialismo. Aí eu já não fui pela Junta de Missões, né? Aí eu fui aqui
a igreja me apoiou, né? Levantamos recursos, levantamos cestas básicas, ofertas e levamos ali com o apoio da igreja local. 2021 e 2022 estive 2 vezes no Nordeste também, só que no Petrolina, no Pernambuco. Sim. Estivemos no meio do ano, no mês de julho, aí com uma caravana, mais de 50 missionários, pela Junta de Missões Nacionais, coordenada pelo pastor Enoque, a missionária Edna. Estivemos ali fazendo todo um trabalho de assistencialismo, evangelismo, discipulado, discipulado rápido. E aí voltamos em novembro para a construção do templo. Toda vez que acontece essa viagem missionária, é construído um templo e deixado para a comunidade, para a igreja local ali. Nesse caso, nós estávamos na comunidade de N7, lá em Petrolina, e aí nós fomos no meio do ano, fizemos um trabalho de assistencialismo, distribuição de cesta básica, discipulado, visitação, e aí voltamos em novembro a equipe de homens apenas para a construção. E aí nós construímos, em 15 dias, nós construímos um templo, deixamos prontinho para eles lá, para o uso da igreja, para acolher as almas que forem sido alcançadas ali. Então foi assim, foi um período bem intenso. Com base nessas viagens que você fez lá para o Amazonas, depois para o Nordeste, nessas localidades aí, pela experiência que você teve, quais foram os maiores desafios que você notou nessas comunidades, seja lá no Amazonas, nos ribeirinhos e com os indígenas, e seja para o povo sertanejo no sertão? Então, olha, são um contraste muito grande, né? O Amazonas, ele é rico em recursos naturais, né? Água, eles vivem basicamente do extrativismo, né? Da pesca, da fabricação de farinha e do extrativismo que eles vivem lá. Mas, assim, a dificuldade maior que eu percebi ali foi a acessibilidade. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Se você quiser comer uma pizza, você nem sai de casa, né? Você liga ali, manda um WhatsApp, ou então liga lá e a pizza chega na sua casa. Ou então, se você não quiser esperar, você vai lá e pega. Você anda aí 10 minutos, já tem uma pizzaria perto da sua casa. Sim. Lá, se eles quiserem comer uma pizza, vocês têm que pegar um barco e viajar 3, 4 horas no barco para comer uma pizza. Ou fazem em casa, no caso, então. Então, assim, nessa questão... Isso para quem consegue chegar, né? Para quem consegue chegar, que não é todo mundo que tem. Então, a acessibilidade foi a maior dificuldade que eu vi ali, né? A acessibilidade dessa questão, mas a questão da educação, de médico, né? Então, a acessibilidade. Tem no muita Amazonas, limitação na logística lá, né, mano? Então, ali, para você... essa questão nossa, que tem tudo ao nosso redor aqui, não acontece lá. Em recursos naturais, eles são... tem muito. Sim. Água e tantas outras coisas. E lá no sertão? Agora, no sertão, já tem essa acessibilidade, é um pouco mais fácil, mas aí já esbarra no quê, né? Na questão da falta de água, da produção de alimento, que As aí pessoas tudo... vivem em uma condição mais miserável. Uma condição mais miserável. Sem contar que, assim, eu fui na região ali de Juazeiro do Norte, né? Onde que tem uma peregrinação muito grande por conta do Padre Cícero lá e tal. Então, Sim. é onde o catolicismo ele é muito predominante naquela região, no Brasil de um modo geral, mas ali por conta dessa peregrinação, dessa questão do Padre Cícero ali, então é bem complicada essa questão, assim. Então, você esbarra muito nessa questão, assim, cultural dessa também, cultural, né? nessa tem a cultural. questão social, no sentido de que muitas pessoas lá passam fome mesmo, a gente sabe. Sim, tem. As que não passam fome têm uma dificuldade muito grande em relação ao suprimento de água mesmo, seja para plantar alguma coisa na sua terrinha, ou seja por ter uma água barrenta que não serve para beber e que elas têm que consumir. Eles fazem a cisterna, né? Eles fazem uma cisterna ali porque tem um período do ano que chove. Sim. Aí eles fazem a cisterna e aí cai lá e eles vão utilizando aquela água ali. Mas tem também as questões culturais religiosas, As questões culturais que religiosas. acabam E é um aprisionando. povo receptivo. Sim. O nordestino, ele não é que nem aqui, se eu for na sua casa, eu vou chegar, hoje, né, você tem que avisar, senhor, você tá aí e tal. Tanto é que esse dia eu passei na sua casa, passei em frente, que eu fui fazer uma viagem ali, você não estava lá, eu mandei a foto para você. Lá, se você chegar lá no Nordeste, sua casa estiver aberta, ele entra e vai parar no seu quarto. Lá é assim, eles não tem essa questão de chegar, não, ele já chega, já vai embocando para dentro e quando você vê, ele já está lá na sua cozinha. Então, é um pessoal receptivo. Você chega, eles recebem bem. Inclusive,
ouvem bem o evangelho. Quando você fala do evangelho para eles, você apresenta o evangelho, mas quando você chama ele para um compromisso, eles não querem. Falar, isso é tudo bem. Mas eu não quero. Por quê? Porque eles vivem aquela religião permissiva, sabe? Aquela religião do pode tudo, que não, eu posso beber minha cachaçinha, porque... E o alcoolismo lá é muito forte. Crianças de 12 anos, Sim. inclusive, inclusive entre as mulheres. Sim. As mulheres lá no Nordeste fazem uso abusivo de álcool. Muito. E as crianças também. Crianças de 12 anos, já tem criança lá que já são... Por conta da realidade desse contexto, tem muita prostituição infantil também, né, mano? Muito. Muito. Você... Então, essa religião permissiva, quando você apresenta o Senhor Jesus para eles ouvem e eles falam, não, eu até acredito, eu até entendo, tal, mas quando você chama ele a um compromisso com o Senhor Jesus, aí eles não querem. Sim. Porque requer renúncia, requer carregar a cruz e realmente renunciar aos nossos desejos. Não é fácil, não. Sim. Mas, assim, esse daí foi o meu contato com o campo missionário, que foi, assim, muito bom. Trouxe muito crescimento e, de alguma forma, a gente tem trabalhado para que a igreja também se desperte nesse sentido, né? Sim. Novos irmãos têm despertado, inclusive, né, nosso irmão Jorge está indo agora, um promotor de missões também aqui da igreja, está indo para Sergipe, Sim. Nossa Senhora de Fátima, a comunidade, a comunidade lá. Então, assim como eu espero que novos irmãos se despertem, comecem a fazer viagem missionária, participar de acampamento de missões e essa igreja seja uma igreja muito missionária. Amém. Amém. O Jorge já tinha falado do que ele fez lá. Sim, aí depois o já Jorge está vai vir aqui. agendado aí, mais ou menos, pré-agendado, né? Aí, Ele ó. vem aí para Nossa, compartilhar vai com a ser gente a bênção. experiência da viagem missionária dele. Vai ser bênção, Vai ser sim, bênção. vai sim. Top. Mano, nós queremos agradecer pela tua presença aqui com a gente, por compartilhar um pouco da tua história, da tua experiência de vida. Somos gratos a Deus porque o Senhor tem feito a boa obra em ti, a gente tem visto isso, sobretudo nos últimos 7 anos. Deus é bom E demais. a gente deseja e espera que o Senhor continue fazendo e multiplicando cada vez mais em todos os sentidos. E, sobretudo, não é que se cumpra aquela passagem que diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, que o Senhor continue abençoando grandemente a tua vida, a tua família, o teu ministério. Amém. E a gente está junto. Você Eu sabe que eu também sempre- sou apaixonado por missões. Permita o Senhor aí que, se não ainda este ano, por uma série aí de situações que surgiram, né, as escolhas que eu fiz de estudar um pouco novamente, mas isso tá caminhando para uma conclusão e eu acredito que ano que vem eu devo, Vamos com lá, absoluta certeza, aparecer de novo nos acampamentos, certeza. porque é top. muito bom, é muito bom. É Eu muito que agradeço essa e oportunidade. se você quiser aproveitar agora para deixar um último recado para o pessoal que está assistindo a gente aí, esse é o momento, faça isso, abra o teu coração e sinta-se à vontade para falar aquilo que o Senhor está ministrando para você nesse tempo. Na verdade, né, eu quero aqui deixar a palavra de agradecimento, né? Primeiramente a Deus por permitir que, né, um pobre pecador como eu fizesse parte de uma obra tão grandiosa dessa. Tantas pessoas qualificadas, tantas pessoas, né? E Deus me escolheu. Então, eu sou um privilegiado. Eu quero agradecer e agradecer vocês, pastores, pela confiança no nosso trabalho que vocês têm depositado ano após ano aí. E o apoio que eu tenho recebido, não só dos pastores, mas a igreja ela tem caminhado, ela tem abraçado a ideia, então Sim. isso nos motiva muito mais a continuar. Isso daí serve de combustível para a gente continuar. Então, minha palavra aqui é gratidão a Amém. Deus, aos pastores, à igreja, e me colocar aqui à disposição, né? À disposição para servir o corpo de Cristo. E deixar aqui a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos assistindo, é que não faz sentido viver uma vida que não seja no centro da vontade de Deus. Se o seu ministério for missões, faça missões. Se o seu ministério for do ensino, haja dedicação no ensino. Se for em servir, se for da liberalidade, faça de coração. Mas não fique de fora do que Deus tem feito no mundo. E Ele tem feito maravilha. Você não vai ficar de fora dessa, né? Só faltava isso. Então, estão convidados a dar sequência nesse trabalho. É isso aí, Esse mano. eu estou muito Valeu, feliz. viu? Top. Muito obrigado. Prazer poder
fazer esse bate-papo contigo aqui e a gente tá junto na caminhada. Eu sei que você sabe disso, viu? Sempre. Vamos pra Tamo cima. junto. É isso Bora, aí. fechou. Tamo Gente, junto, nós agradecemos de coração pela companhia de vocês. Divulguem o nosso canal, inscrevam-se e, acima de tudo, continuem servindo ao Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pelo trabalho que estamos desenvolvendo aqui e desejamos que cada vez mais o podcast BJMS seja bênção nas vidas de muitas pessoas. Vamos continuar avançando, fazendo obras sociais e, sobretudo, pulsando os nossos corações em missões. Aqui, né, mano? Corre nas nossas veias um sangue precioso que foi marcado pela presença do Senhor Jesus e que nos faz missionários. Que Ele continue usando as nossas vidas como instrumentos e canal de bênção para anunciar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Deus abençoe a ti e a tua família. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.